Fala galera, beleza? Eu me chamo Marcos Vitor, eu sou analista CNPI certificado pela APMEC, eu sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e hoje eu vou mostrar para você quais são os melhores investimentos para quem quer começar a investir. Ou pelo menos os melhores investimentos, os principais investimentos para quem está começando a estudar o mercado financeiro. É muito importante que você conheça cada uma das aplicações que eu vou apresentar aqui agora, para que você consiga avaliar qual a melhor aplicação para a sua realidade nesse primeiro momento que você está iniciando, certo? Então, vamos comigo. Em primeiro lugar, é fundamental que você entenda a diferença entre renda fixa e renda variável. Deixa eu vir para cá. Renda fixa e renda variável, certo? A renda fixa, ela é uma classe de ativos. Os ativos são os investimentos, certo? No mercado brasileiro, mundial, tem vários ativos, vários produtos financeiros, certo? Vários investimentos. Esses investimentos, eles são divididos em duas classes, renda fixa e renda variável. O que é a renda fixa? A renda fixa, basicamente, ela é uma operação de empréstimo, em que você vai emprestar o seu dinheiro para alguém. Essa pessoa vai te devolver o que foi emprestado, acrescido de uns juros lá no vencimento. Então, a gente já pode entender três coisas. Primeiro, os investimentos em renda fixa têm vencimento, tem uma data final. Segunda coisa, tem uns juros. E você vai saber qual é o parâmetro de rentabilidade desses juros, desse rendimento. E a terceira coisa que a gente pode entender é que é uma operação de empréstimo. E o principal risco de uma operação de empréstimo qual é? É o calote. A parte que pegou o dinheiro emprestado não pagar você, certo? Basicamente isso é a renda fixa. Daqui a pouco você vai entender um pouco melhor. E temos a renda variável, certo? A renda variável, ela é diferente. Ela também é uma classe de investimentos, mas nela você não tem empréstimo, não tem vencimento e você não sabe qual é o parâmetro de rentabilidade. Você vai investir em um ativo com a expectativa de que ele valorize, certo? E você pode ficar aplicado nesse investimento por tempo indeterminado. E já que você não tem certeza se esse ativo vai valorizar ou não, o principal risco dessa aplicação, desse investimento, é o risco de mercado, que é o risco do mercado agir diferente do que você espera. Você espera que o mercado suba, ele cai. Espera que ele caia, ele sobe. Certo? É o risco de mercado. Vamos lá. Cadê? Aqui eu vou apresentar para vocês quais são os principais investimentos de renda fixa. Todos esses aqui são renda fixa. Lembra que eu falei que a renda fixa é uma operação de empréstimo, certo? Primeiro investimento que você precisa conhecer: títulos públicos. No título público você vai emprestar o seu dinheiro para o governo. CDB, certificado de depósito bancário. Você vai emprestar o seu dinheiro para um banco ou para a instituição financeira. Debênture, você vai emprestar o seu dinheiro para uma empresa não financeira. LCI, você vai emprestar o seu dinheiro para uma instituição financeira que utilizará esse dinheiro em empreendimentos imobiliários. O que é LCI? Letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito agrícola. Você vai emprestar o seu dinheiro para uma instituição financeira e ela vai pegar esse dinheiro e vai aplicar no agronegócio, certo? Para várias operações diferentes, mas será no agronegócio. Por fim, nós temos os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa é um grupo de investidores, né, que vai aplicar em conjunto no mercado financeiro, e o papel do gestor é pegar o dinheiro de todos esses investidores e aplicar em ativos de renda fixa. E ele pode aplicar em títulos públicos, CDB, debêntures, não importa. O que importa, ou até em outros fundos de renda fixa. O que importa é ele aplicar em renda fixa, certo? Isso aqui é muito bom porque quando eu compro uma cota de fundo, né, uma parte do fundo, eu automaticamente estou investindo em todos os ativos que aquele fundo investe. Então é uma forma barata de diversificação.
Então, esses aqui basicamente são os 6 principais investimentos de renda fixa. Lembre sempre quem é o emissor do seu do título que você vai investir. Se você quer emprestar para o governo, é muito menos arriscado do que você emprestar, por exemplo, para uma empresa não financeira. Porque a chance do governo quebrar é muito, 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 muito pequena. É muito mais fácil a empresa quebrar, certo? Só que, já que isso aqui é mais arriscado, ele tem que te oferecer um retorno maior para te atrair, concorda comigo? Se fosse o mesmo retorno, eu vou investir naquilo que tem menos risco. Então, já que ele oferece um retorno maior, se eu quiser mais rendimento, né, mais juros, talvez faça sentido eu investir em uma debênture, mas eu preciso saber que tem um risco a mais. Aqui são os principais investimentos de renda variável. Eu posso investir em ações, como ações do Google. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Eu não estou mandando você investir no Google. Isso aqui é apenas um exemplo. Você pode investir em imóveis. Você pode investir em fundos imobiliários, fundos agrícolas, ETFs e criptomoedas. O que são as ações? Uma ação é a menor parte do capital social de uma empresa, certo? E a partir do momento que eu compro uma ação, eu me torno sócio daquela empresa. E eu tenho direito aos lucros dela. E se ela valorizar, eu também valorizo, né, a minha ação. Imóveis é o que a gente conhece, certo? Eu posso comprar um apartamento, colocar para alugar, comprar um apartamento e vender mais caro, comprar casa, comprar terreno, tudo aquilo que é imóvel. Só que, se eu não quiser investir em um imóvel, eu posso investir em vários imóveis de uma vez através dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é igual um fundo de renda fixa. A diferença é que o gestor ele vai pegar o teu dinheiro e o dos outros investidores e vai aplicar no mercado imobiliário, certo? Normalmente não, né? 99% das vezes, os fundos imobiliários eles pagam aluguel mensal. Porque os imóveis que o gestor investe pagam aluguel e logo o aluguel repassa esse aluguel para os cotistas, né, os investidores do fundo. Nós temos os fundos agrícolas, que é a mesma coisa do fundo imobiliário, mas ao invés do gestor aplicar no mercado imobiliário, de construção civil, etc., ele vai aplicar no mercado agrícola. Essas operações, né, do agronegócio também pagam um rendimento mensal para os cotistas. Nós temos os ETFs, que são fundos de índice. O que é ETF? Exchange Traded Funds, que são basicamente fundos negociados em bolsa. Ou seja, esses fundos aqui, eu vou investir neles com o objetivo de acompanhar um índice de referência. Por exemplo, o mercado brasileiro de ações, certo? O principal índice do mercado brasileiro é o Ibovespa. Você já deve ter visto no jornal, etc. O Ibovespa subiu, caiu, etc. Se um gestor quiser acompanhar o rendimento do Ibovespa, ele vai investir nos ativos que compõem o Ibovespa. Se eu quiser ter esse retorno, basta eu aplicar nesse fundo. Logo, se o Ibovespa subir, eu ganho, se o Ibovespa cair, eu perco. E por fim, nós temos as criptomoedas, que são uma modalidade nova de investimento, certo? Surgiu em 2008, mas a primeira utilização foi em 2009, que são moedas digitais, que usam a criptografia para processar dados e proteger as transações. São moedas, basicamente, né? Não pagam rendimento, mas a expectativa é que você compre uma criptomoeda esperando que ela valorize. A principal criptomoeda do mercado é o Bitcoin, mas não é uma recomendação de compra, é apenas para você entender, certo? Existem outros investimentos em renda variável, em renda fixa também, mas esses aqui são os principais. Como você deve escolher o melhor investimento? Não adianta apenas eu te apresentar qual é o melhor, eu preciso te explicar como é que você deve escolhê-lo, né? Primeiro, você tem que levar em consideração o seu perfil de risco. Eu mostrei para vocês que existem ativos mais arriscados do que outros. Então, se você é uma pessoa mais conservadora, que tem medo do risco, você não deve investir em ativos mais arriscados. Certo? Então,
leve em consideração qual é o seu perfil de risco. Na internet tem muito teste de perfil de risco aí, gratuito. Então faça o seu perfil, entenda se você é mais moderado, mais conservador, mais arrojado. Segundo, objetivos financeiros. Se eu quero me aposentar, eu não vou investir em um ativo, por exemplo, que tem um vencimento de 1 ano. Eu devo investir em um ativo que tem um vencimento maior, ou até que tem uma liquidez menor, porque dessa forma ele vai ter mais juros, né, normalmente para me atrair, e assim eu vou ganhar mais no longo prazo. Ou seja, se eu tenho um objetivo de curto prazo, eu tenho que investir em ativos adequados ao meu objetivo. Se eu tenho um objetivo de longo prazo, eu tenho que investir de acordo com isso também, certo? Também recomendo você observar o cenário econômico. Eu não sou aquele investidor que acha que o cenário econômico é determinante. Por quê? Porque eu invisto para o longo prazo e no longo prazo a economia só tem um caminho que é para cima, mas é muito importante você ficar ciente dos ciclos de mercado. Será que a gente está em muita euforia? Será que os ativos estão supervalorizados? Ou será que a gente está num mercado que as pessoas estão mais receosas, com medo, e talvez seja uma oportunidade para eu aplicar mais o meu dinheiro, certo? É muito importante também você levar em consideração o risco, a liquidez e o retorno do investimento que você vai fazer. Por exemplo, você vai investir em um título público. Você precisa conhecer o risco, a liquidez e o retorno desse investimento que você vai fazer, para que você saiba se é adequado aos seus objetivos, ao seu perfil, etc. Por fim, você tem que comparar as alternativas do mercado. No Brasil, existem milhares de investimentos. Você precisa analisar alguns, compará-los entre si para descobrir qual é o melhor investimento para você, certo? Obviamente que o melhor investimento que você vai aplicar não é o melhor investimento do mundo, é o melhor investimento para você. Mas siga o seguinte princípio. Vou até vir para cá para o meio. Siga o seguinte princípio. Para o mesmo risco, eu vou investir naquele ativo que tem o maior retorno. E se ambos têm o mesmo retorno, eu vou investir naquele que tem o menor risco. Então, compare os investimentos e escolha o mais adequado, certo? Por fim, eu recomendo fortemente que você... Por fim não, tem outro slide. Nesse processo de investir, você não pode abrir mão da diversificação. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cair, você perdeu todos os seus ovos. Aqui, quando você vai construir a sua carteira de investimentos, né, você deve diversificar para não correr o risco de perder tudo. Se, por exemplo, eu invisto em várias classes de ativos, a chance de eu perder tudo é muito grande. Quer dizer, é muito pequena. Porque se os fundos imobiliários caírem, os fundos multimercados, o CDB, os ETFs, as criptomoedas, tudo isso cair é porque o mundo acabou, né? Então, é importante que eu diversifique. É diferente de se eu investir só em fundos imobiliários e o mercado imobiliário entrar em crise, eu estou completamente exposto a essa crise, eu vou perder muito dinheiro, né? Mas se eu investir em várias classes diferentes, que têm riscos diferentes e dinâmicas diferentes, eu vou estar mais protegido. Isso aqui não é uma regra, tá? Que é 10% em ações, 5% em criptomoedas. Não é uma regra, nem recomendação. É muito importante que você saiba qual é o seu perfil para que você saiba onde investir. Se você for mais conservador, você tem que investir mais em renda fixa. Se você for mais agressivo, arrojado, você pode investir um pouco mais em renda variável e assim sucessivamente, certo? Isso aqui é só uma ilustração. Por fim, você precisa, para investir nesses melhores investimentos para iniciantes, ter uma conta em uma corretora, porque é lá onde você vai ter acesso aos melhores investimentos e ao maior número de investimentos. Então, eu fiz aqui algumas recomendações de corretoras para que você possa abrir conta e assim fazer os seus investimentos. Aqui eu não vou citar cada uma delas, porque tem uma lista aqui para você ver, certo? Mas é muito importante que você, quando for abrir conta em uma dessas corretoras, você leve em consideração as taxas que ela cobra, você leve em consideração quais são os investimentos que ela oferece, como é a plataforma, como é o atendimento, tudo isso você tem que avaliar antes de abrir conta em uma corretora, certo? Então é isso, essa foi a nossa aula em que eu apresentei para vocês quais são os melhores investimentos para quem é iniciante.
Se você está começando a estudar sobre investimentos, recomendo fortemente que você estude um pouco mais esses investimentos que eu citei. Eu apenas expliquei o que são eles. Eu não entrei no detalhe de cada um. Talvez eu possa fazer isso em um momento posterior. Fazer um vídeo só sobre CDB, só sobre LCI, só sobre ações, será muito legal, certo? Isso aqui é para quem é iniciante e são os investimentos que a gente precisa conhecer. Se você é mais avançado, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos sobre isso, como analisar ações, como investir em fundos de dividendos, como investir lá nos Estados Unidos, enfim, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal em que eu falo sobre esse assunto, certo? Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e eu espero você em uma próxima oportunidade.